Salve, salve, estamos aí. Festival Interarte, meu. Muito prazer em receber Fiote. Salve, Fiote, tudo bem? Salve, meu mano, tudo bem? E você, como é que tá? Tô na paz, mano. Tô bem feliz de falar contigo. Um assunto bem pertinente aí, um corre que a gente vem desenvolvendo já há um bom tempo, né? Você aí na capital, eu aqui no interior e uma rapaziada no Brasil todo, né? Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo periférico e transformação através da música. Então, eu quero saudar todas e todos aí que estão assistindo o Interarte. Sejam bem-vindos, esse é o nosso festival. Eu sou Lezer, sou rapper, sou educador social, sou comunicador, sou curador também aqui no Festival Interarte e sou articulador periférico aqui na cidade de Ribeirão Preto. Estou felizaço de estar com esse grande ícone aí, que está carregando a bandeira do Laboratório Fantasma, um dos criadores aí da Laboratório, e hoje a gente vai falar sobre esse empreendedorismo que vem da periferia, né? Muito feliz, viu, mano? Mano, satisfação enorme estar aqui com você hoje, meu mano. Queria agradecer todo mundo e dizer que se existe ainda fôlego para seguir acreditando nesse país é por conta de iniciativas como essas, assim. Então, só agradecer mesmo a acolhida, o convite, e espero que de alguma maneira essas ideias possam servir de inspiração para muitas pessoas, assim como esse momento também é inspirador para a gente que está participando aqui. Tem que ser, mano. E lembrando aí que o Festival Interarte é uma realização do Ministério de Turismo, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Dialo Marketing, beleza? Esse festival também nasceu para ampliar a visão sobre o setor cultural e artístico criativo e também para abrir um mapa de oportunidade para profissionais de trabalhos e negócios da economia criativa. Então, essa nossa ideia vai ser muito massa, mano. Estou bem feliz, assim, de falar sobre empreendedorismo periférico contigo, grande referência. E a gente pegou algumas coisas aqui que seria legal a gente começar por elas, que são trechos aí do manifesto da Laboratório Fantasma, na verdade. A gente pegou alguns pedacinhos, assim, só para a gente começar nessa conversa. Tem um lance aqui que a gente pegou, que a gente, ó... Tem um trecho que vocês dizem assim, né? Achamos que a música pode fazer as pessoas descer até o chão, mas preferimos lutar para pelas que a fazem subir até os céus, né? Isso é muito louco. Aí tem outra também, somos feitos de sonhos. Isso é muito louco nesse momento, né, Fiote? Mas, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que essa primeira frase que você trouxe, né, ela faz uma alusão a esse sentimento grande que a gente tem de transformar o ambiente ao qual a gente faz parte, transformar ele através da arte, da música, tentando fazer nesse mercado o que a música fez nas nossas vidas, né? Trazendo perspectiva de realmente conseguir superar os desafios, os obstáculos colocados na trajetória das pessoas negras que vêm da periferia, e principalmente fugir das estatísticas da violência, né? Através da oportunidade da cultura, da música, da arte, de toda forma de expressão artística que vem sendo negligenciada e podada nesse país secularmente. Então, quando a gente coloca isso dentro de um manifesto, é para inspirar as pessoas que se conectam com o nosso trabalho a compreender que a nossa realização ela é impossível de ser medida única e exclusivamente pela quantidade de views, de plays. Ela, na verdade, fala de uma transformação de mentalidade, tanto do público que a gente impacta diretamente, da nossa audiência, das pessoas que a gente emancipa, das pessoas que a gente inspira a levantar a cabeça através da música e acreditar que são maiores do que os desafios sociais que a gente acaba enfrentando, mas também para as pessoas dentro do ambiente de negócio compreender que iniciativas como a Lab, na verdade, tem um papel muito grande de transformar esse ecossistema, fazendo com que ele seja mais condizente com a população que forma a maioria do Brasil. Essa nossa, a gente é inconformado com esse lugar tão discriminatório que é o segmento o segmento de uma maneira geral do entretenimento no Brasil, né?
Então, de certa forma, a gente procura também levar essa filosofia do nosso manifesto também para o ambiente de negócio, para o dia a dia do negócio, fazer com que isso contamine também, transforme as relações, os modelos de negócio e as estruturas, porque eu acredito que é isso que faz com que a gente agora, passando aí 12 anos, esteja nesse lugar de referência dentro desse segmento, pela qualidade com que a gente entrega, mas principalmente pela forma com que a gente faz essas entregas, né? Então, a gente procura se inspirar todos os dias nessa inconformidade. Tem um lance também que vocês dizem no manifesto, né, que vocês discordam da forma que o mundo funciona e trabalha para como ele deve ou como ele pode ser, né? Isso é muito louco, isso é o que você acabou de trazer para a gente nas ideias aí. Muito importante. Mano, uma galera se inspira mesmo. Acho que vocês recebem contato de muita gente. Uma devolutiva massa daquilo que vem da galera que se inspira no trabalho de vocês, porque começa a empreender depois que vê que deu certo. Pô, deu certo com os manos. E era como nós, né? Agora pode dar certo para nós também. Então vocês foram pioneiros aí em várias ações aí. E meio a tudo isso, né? Vocês falaram que são feitos de sonhos, né? E para empreender, mano, empreender é preciso sonhar. Ou não? Como começa esse rolê? A gente, como descendentes aí de povos africanos, a gente é um povo que sempre sonhou, né? A liberdade para a gente, depois que a gente saiu do continente africano, ela foi uma luta constante. E a gente briga para que essa liberdade não retroceda diariamente, assim. E a gente sonha com um mundo onde as oportunidades vão de fato ser iguais para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas negras. Então, eu acredito que o que nos dá esperança, o que motiva e alimenta a nossa alma, é a possibilidade de conseguir, através da arte, projetar esse futuro e transformar o presente através disso. Eu acho que isso é a maior grandiosidade do tempo que a gente vive, porque senão a gente perde a esperança, e sem esperança, sem fé e sem acreditar que as coisas podem melhorar, para, diria, destruir esse mundo e construir um mundo novo, a gente não consegue se movimentar. E eu acredito que o que a gente conseguiu fazer com a Lab, até no espaço que a gente tem no arco do tempo, por exemplo, do que é o movimento hip hop no Brasil, né, nesses mais de 30 anos, é um espaço onde a gente conseguiu ocupar com uma visão de construção, reconhecendo os desafios que a gente tem no nosso tempo e sabendo que as sementes que a gente está plantando aqui vão dar frutos hoje, mas as árvores mais bonitas que vão nascer são as que vão se inspirar nesse momento em que a gente foi um divisor de águas dentro do Brasil através dos nossos esforços e de todas as pessoas que contribuíram a muitas mãos para realmente mostrar que o que importa é a gente trabalhar em prol de uma sociedade melhor e de um mundo melhor. Isso é o que alimenta o nosso sonho diariamente e faz com que até hoje, mesmo diante de uma pandemia, a gente siga acreditando no ser humano. Não tem outro caminho, né, cara? Temos que acreditar mesmo. Acho que esse rolê aí é natural nosso. Exato. Eu acho que o rap e o movimento hip hop dão aula nisso de verdade. Eu acho que eu digo sempre que se o mundo tivesse ouvido a essência da cultura hip hop há 30 anos atrás, a gente não estava nesse lugar que a gente se encontra hoje. Então, 2021, a gente segue gritando. Basta saber por quanto tempo eles não vão nos ouvir, mas fato é que enquanto não nos ouvir, o mundo vai seguir em decomposição. Em alguns momentos, até estou fora do script aqui, mas em alguns momentos em conversas com galera que promove, que produz outro tipo de cultura, outros gêneros, outras paradas, eu falei, o hip hop sobreviveu muito tempo sem edital, sem apoio, tá ligado? Sem financiamento, tá ligado? Hoje, um pouco organizado que a gente tá, a gente vai mais longe, né? Não que a gente não precise dessas ferramentas, mas o hip hop ele já sobreviveu a uma diversidade, a precariedade, e a gente tá aí, entendeu? E hoje a gente só tá um pouco melhor, né? Qualificado e tal, e se qualificando para estar trabalhando lado a lado com toda essa galera, né? Exato, é que eu acho que o hip hop tem o elemento consciência, não é que não esteja presente nos outros gêneros ou nas outras formas de expressões artísticas, mas eu acho que ele consegue trazer solidez
para a esperança que todos esses gêneros trazem para as pessoas, mas junto com a esperança ele traz a estratégia de como se organizar para isso, analisando o cenário social, o cenário político, e trazendo através das letras essa inspiração, essa motivação que desperta o desejo no jovem de se reconhecer na letra, de se reconhecer no break, de se reconhecer no grafite, e ver que através de todas essas expressões que a cultura hip hop traz e através dos seus valores, a possibilidade de se emancipar e transformar a sociedade. Então eu acho que por isso que eu falo sempre que nosso papel é levar esse sentimento de transformação e essa potência que a gente vê na essência da cultura hip hop para contagiar todos os outros ambientes que a gente faz parte e não deixar ser contaminado negativamente pela energia negativa que a gente vai enfrentar dentro desse espaço, não perder a nossa essência, não perder a carga ancestral que esse movimento carrega, não perder essa missão que o rap tem e que está muito presente nos movimentos de base da cultura hip hop e que está presente na linguagem, na letra, na composição, na musicalidade e na revolução em cadeia, mesmo dentro do entretenimento, quando a gente passa para olhar para os Estados Unidos, que essas revoluções acabam impactando na vida de uma geração muito grande. Então, vendo o que a gente conseguiu construir, é impossível não manter uma esperança, sabe? Verdade, verdade. Então, mano, nesse desafio que a gente tem de transformar a nossa arte em negócio, ela é muito louca, né? Fala um pouquinho da trajetória de vocês, tipo assim, você tinha lá o talento de alguns artistas, da MC e tal, e quando vocês entendem que isso está se tornando um negócio, porque tem gente que não consegue definir muito bem. Eu mesmo tive uma experiência com a arte que fui fazendo várias coisas, outras pessoas me reconheceram antes de eu próprio reconhecer como alguém que fazia um lance mais de empreendedor na arte. Como foi isso para vocês, para laboratório? Eu acredito que eu falo que eu e o Emicida somos almas complementares, na verdade. Os orixá, quando fizeram esse casamento, né, de irmandade, eles perceberam que existiria essa complementariedade. Eu acredito que o Leandro, por ter essa genialidade, ser um artista que se dedica para ser um artista acima da média, ser um artista e uma personalidade que entende da sua missão, do seu papel, mas que está sempre disputando um lugar para ser referência, para fazer de maneira diferente, para ter um trabalho relevante, com qualidade relevante. Isso inspira a gente todos os dias a também querer atingir eu diria, como é que eu posso dizer isso? Essa potência, na verdade, nas nossas realizações, e isso inspira todo o nosso time de colaboradores. Comigo não seria diferente também. Então, desde o primeiro momento em que a gente resolveu entrar nessa missão junto, quando eu saí do McDonald's, por exemplo, isso foi uma força e um combustível muito grande para mim aprender muito sobre negócios mesmo e compreender que a partir do momento em que a gente está no mercado, o nosso sonho, ele vira um produto. E a gente não tem que olhar isso de uma maneira negativa. A gente tem que olhar isso por uma ótica de que esse produto ele precisa ter uma estratégia para ele estar bem posicionado e ser remunerado de maneira justa para isso. Porque dentro do capitalismo é com dinheiro que a gente consegue poder e é com esse poder que a gente consegue fazer transformações. Eu acho que, na verdade, essa relação com essa possibilidade de fazer negócios e estabelecer relações com humanidade, e eu diria, com respeito às relações, e não com esse sentimento de aproveitamento, que eu acho que é isso que a gente que vem da periferia tem que lutar para não perder, é o que faz a diferença da forma como a gente vê o nosso empreendedorismo desde o princípio, desde o momento que você passa para ver como a gente começou a vender CDs, o negócio ali nunca foi sobre vender o CD a R$2, sempre foi para fazer com que a nossa mensagem, a nossa missão, o nosso propósito, ele conseguisse transformar a vida daquela geração para ela passar a acreditar que era possível. E através disso, vira uma via de mão dupla, porque essas pessoas passam a credibilizar e se inspirar no nosso trabalho e também geram inspiração para a gente, né? E considerando que o cenário que a gente vive, a gente está dentro de um espaço
que é um espaço em que a sociedade brasileira não tem reconhecimento da grandiosidade do que a gente está construindo ainda, porque ela nem se reconhece grandiosamente nos nossos feitos, porque ela não se reconhece, e a estrutura faz com que isso seja bastante complexo, né? Mas por isso que é importante a gente acreditar que a gente é inconformado com o mundo que a gente vive e que a gente vai lutar dia a dia para transformar esse ambiente, e diante disso construir um ecossistema, que eu digo, de pessoas, um exército de pessoas que acreditem nas nossas crenças, nos nossos ideais e que potencialize as nossas realizações, entendeu? E que se sintam parte dessa estratégia e dessa realização de forma conjunta. Sempre foi assim, há muitas mãos, e eu acho que ainda mais nesse momento é essa motivação que acaba mantendo a nossa chama da esperança acesa. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, mano. Respondeu sim. E também tem um outro momento que é muito interessante a gente falar para a galera que está nos assistindo, porque quem está lá fazendo sua arte, qualificou ela, está fazendo uma entrega legal, quando ela se depara com a formalidade, às vezes tem galera que meio que trava, né? Tipo, qual que é, tipo, de repente, o salve que você dá aí para a galera não travar nesse momento, a hora que a parada, tem que tomar uma postura de ser um negócio, entendeu? Qual que é o grande salve que você dá a respeito disso, desse momento? Pô, estou fazendo algo legal, já me qualifiquei, já estou massa para estar no mercado, agora eu tenho que me posicionar. Sim. Eu acredito que é fazer, principalmente, descolonizar o nosso olhar. Acho que isso é a primeira coisa, assim. O dinheiro numa sociedade capitalista, ele tem a capacidade de fazer transformações e construir pontes e não muros. O que acontece é que a gente acaba tendo uma relação, muitas vezes, desconectada da importância que o nosso trabalho tem, porque a gente não se reconhece. Então eu percebo que a gente, por não aprender sobre administração financeira desde a infância, por não aprender o nosso valor, por ter várias travas de autoestima, quando a gente se depara com esse desafio grande do ambiente de negócios, a gente não foi preparado para habitar esse ambiente, porque as nossas referências muitas vezes são pautadas por uma liderança masculina, e principalmente branca, né? Então isso causa traumas na gente, que faz com que, quando a gente passa a pensar no nosso negócio como um negócio mesmo, a gente não consiga separar essas duas coisas, porque o racismo não é um problema nosso, a exclusão não é uma questão nossa, é uma questão de como a sociedade foi construída e de como ela nos desvalorizou e como ela desumaniza o nosso trabalho. Então a gente está nesse elo mais frágil, mas a gente tem historicamente conseguido ter estratégias de resistência que fazem com que o nosso processo de desenvolvimento, a nossa evolução, ela seja, mesmo que a passos lentos, com conquistas sólidas e inegociáveis em termos de retrocesso. Então, eu acredito que as pessoas, a gente tem traumas grandes emocionais, não tem como não fingir isso, a gente tem traumas grandes mentais, não tem como não fugir disso, e eu acredito que, sabendo disso, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito e se ver como potência dentro desse ambiente, para que você veja valor e consiga pôr preço naquilo que você está oferecendo, e sabendo que se você fizer isso diante de uma troca justa, onde você está oferecendo um produto ou um serviço que vá agregar para aquele parceiro que você está fazendo negócio, você nada mais está do que contribuindo para uma causa importante, para uma transformação do cenário em que você está estabelecido. Eu acho que é um pouco desses valores que a gente tem dentro da cultura hip hop, que a gente aprende de verdade, a gente tem que trazer para o ambiente de negócio e parar de verdade, de uma vez por todas, de se ver como inimigo, ou de não se ver na representação ou na realização de um indivíduo negro como a gente. Eu acho que os brancos fazem isso, e a gente precisa descolonizar o nosso olhar para aprender que, no nosso caso, a gente não tem possibilidade de erro, sabe, meu mano? E não tem como você não errar fazendo tudo sozinho, entendeu? Então a gente precisa construir uma rede muito grande de afeto, de fomento a novos trabalhos, um ecossistema que faça esse dinheiro circular entre o nosso povo de verdade, entendeu? E principalmente fortalecimento de trabalhos em rede, de pessoas que sejam tão
entusiasta dessa transformação como a gente, porque senão a gente não consegue unir forças o suficiente para conseguir dar passos largos. Então, acredito que se aquilo que você faz é importante para você e para as pessoas que amam você e amam o seu trabalho, faça de tudo para transformar aquilo no produto e te trazer uma realização pessoal e financeira também. Não tenha medo de falar de dinheiro, não tenha medo de colocar preço no seu produto e faça com que esse recurso que você ganhe, ele seja investido em iniciativas que você acredite e volte para a comunidade de alguma forma, seja através do fomento de novos trabalhos, seja através da realização de outras pessoas que venham do ambiente que nem você, entendeu? Seja muro, seja ponte, não muro. E eu acho que a gente muitas vezes nessa ascensão, né, nessa possibilidade de enxergar o que a gente faz como um produto, a gente acaba tendo vários traumas que a gente traz desde o berço, entendeu? Que prejudicam a nossa capacidade de se enxergar como empreendedor. Começa por aí já, entendeu? Porque se você não se vê, como que você enxerga a sua potência, né? Mas a culpa não é nossa, por isso que eu digo que a gente tem que descolonizar o nosso olhar. E eu acredito que tem muitas coisas que a gente faz dentro da periferia, até no sábado eu falei isso numa live. Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais tido prazer nos últimos tempos, assim, é de mostrar para as pessoas como dentro da periferia a gente já faz negócios. O que a gente precisa aprender é como trazer visibilidade para os negócios que a gente já realiza. Eu acho que não tem nada mais grandioso e quem precisa disso hoje é o mercado, porque senão ele está fadado ao fracasso, né? Eu acho que não tem nada para mim que me dê mais realização do que o sentimento, por exemplo, você vai entender o que eu estou te falando, de pertencimento que a gente tem na quebrada, quando a gente se reúne, por exemplo, para encher uma laje, tá ligado? Eu acho que isso é uma das realizações que mais trazem satisfação para aquele entorno todo, porque você se sente realizado pela plenitude de ver o seu vizinho ou a sua vizinha enchendo uma laje, por exemplo, porque você sabe que no mundo que a gente vive, a complexidade que é você conseguir com um salário mínimo realizar o sonho da casa própria, realizar o sonho de ter o seu teto. Então, as pessoas em volta, a vizinhança, tem senso de solidariedade, de entender que, pô, vamos ajudar essa pessoa aqui, cada um vai carregar uma lata, vai ser 4, 5 horas de trabalho, mas no final nós vai ter uma feijoada. Isso é o que eu tento trazer para o ambiente de negócio, que eu acho que só nós tem, mano. Porque nesse momento, principalmente que a gente está em 2021, a gente precisa de pessoas que tenham passado por desafios grandiosos e que consigam trazer novos valores para o ambiente de negócio. E eu acho que não tem como esses valores saírem de dentro da periferia no Brasil, porque não tem polo criativo mais grande e maior e com tanta potência do que a periferia. Todo mundo que não tiver dentro das suas estratégias de negócio esses pensamentos hoje estão fadados a ficar atrasado com os novos desafios que a gente vai ter nesse século. Verdade, mano. Tem um rolê que eu vou lembrar aqui. Você lembra quando saiu Cores e Valores? Em 2014? Claro! Porra, que treta que deu aquele, irmão. Não, olha só o que aconteceu comigo. Eu tava... Minha mãe ligando aqui, ó. Liga. Eu tava vindo, olha só que louco. Eu escutei a música do Brau, eu tava no aeroporto em Los Angeles, né? Escutei. Mano, caramba, mano, o Brau soltou uma música. Aí escutei no aeroporto de Los Angeles, aí tava vindo pro Brasil. Tava no festival de break lá no Freestyle Session. Com a Funk Focus Crew, né? Aí cheguei no Brasil, os caras da Folha me ligaram. Folha me ligou e falou assim, ó, a gente quer uma entrevista e tal, o Racionais lançou. E eles lançaram só na plataforma digital, né? Não lembro exatamente. Você lembra qual que era que eles lançaram? Foi na Google Play. Google Play. Aí os caras já lançou essa. Lançou. Aí eu falei, pô, massa, né? Vou falar de Racionais, mó feliz. Aí os caras, pô, então, você acha que eles não se distanciaram da periferia? Pô, show de lançamento é numa casa tal, os ingressos são vendidos a tal preço, e outra, são na plataforma digital, a periferia não tem acesso. Aí eu peguei e falei assim, cara, parecia que eu tinha preparado a resposta. Eu fiquei tão indignado, falei assim, olha, eu lembro exatamente onde eu estava, que eu escutei o primeiro Racionais. Sobrevivendo Atrás do Inferno, quando eu peguei o vinil, eu estava no meu bairro, era uma época que morreu vários amigos meus. Os meninos saíam para roubar e não voltavam. Ficava tiro e não voltava. 97, né? 97. Nada como um dia após o outro, eu já estava eu falei isso com o repórter, eu já estava no ônibus fretado indo para Minas fazer um show. Poxa, Racionais é a melhor aula de sociologia e política que você pode ter no Brasil, para falar do Brasil.
Aí eu tava lá no ônibus pretado, organizado, e ia fazer um show com mais 6 grupos de rap em Minas, em Uberaba. E eu vi agora o Cores e Valores em Los Angeles. Onde você queria que eu tivesse ouvido Racionais, o lançamento do maior grupo de rap do país? Exato. Lá no Tomando Tiro ou em Los Angeles? E você acha que por conta disso eu sou quem? Então, aí, tipo assim, até isso é uma analogia para a nossa próxima pergunta aqui que eu tinha preparado. A periferia, ela produz cultura, produz arte, e muitas das vezes ela não é beneficiária da grana que a arte produz, né, mano? Porque qual que é esse rolê? Acho que a gente volta um pouco àquilo que você disse anteriormente, né? Essa barreira que um pouco de nós temos, estou errado? Ou um pouco dessa barreira que nós temos e um pouco de como a galera nos vê, né? E aí vem esse nosso novo posicionamento perante o mercado, perante quem vai acessar nossa arte. Qual que é esse rolê? Como você vê isso? Falar igual o Lula agora. Olha, meu amigo Gessé. Tô brincando. Mas, camarada, a gente tá em guerra. Essa falsa sensação de que a gente tá em paz nunca existiu. Quem realmente cultua dos valores da cultura hip hop e consegue compreender o contexto social em que a nossa música surge, sabe que ela é uma música ancestral e é uma música de resistência. E ela é isso porque sem isso a gente não consegue ter força suficiente para deixar o legado que a gente precisa. Dito isso, a gente vai ter estratégia, brother, entendeu? O capitalismo não vai acabar de hoje para amanhã. E como disse o Lucas lá no Big Brother, mano, a gente tem que lutar para salvar vidas. O rap luta para salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. O máximo possível que for no tempo que a gente tiver nesse plano aqui. E o sistema ele é estruturado para que esse recurso não chegue na nossa mão, para que a gente não consiga ter liderança dentro dos espaços de poder e descentralizar esse recurso. Existe esse pacto da branquitude mesmo. E eu acredito que o nosso papel, inclusive como Lab, o seu papel é ocupar esses espaços e fazer com que esse recurso ele fomente, entendeu? Novas realizações, e realizações eu digo das mais diversas, tanto do campo da arte, como a própria realização dos colaboradores que eu tenho, entendeu? Que é comprar o fogão da sua mãe, entendeu? Para fazer a comida em casa, que é encher sua laje, entendeu? Quando eu falo de coletividade, do que a gente faz, é um pouco sobre isso que eu tô falando, e fazer as pessoas brancas que estão no mercado e que estão concentrando essa riqueza, esse poder e que estão dentro do mercado, terem vergonha, entendeu? Do abismo social que elas continuam causando na sociedade. Eu acho que é uma inconformidade que nesse momento, principalmente da pandemia, precisa produzir efeitos numa velocidade maior, entendeu, mano? Porque a gente está vendo que a desigualdade social, globalmente falando, mas especificamente na situação do Brasil, ela é uma estratégia de poder, entendeu? De concentração de riqueza. E diante disso, isso não vai mudar da noite para o dia. A gente tem que lutar para que essas evoluções aconteçam nos ambientes institucionais, políticos e corporativos, entendeu? Mas a gente precisa também se estruturar dentro disso para colocar o nosso exército em campo também e disputar esse protagonismo, entendeu? Na marra. Porque senão a gente vai ser sempre massa de manobra, sabe? Analisando o cenário da música como um todo, estava até assistindo um filme que mexeu muito comigo no final do ano e agora saiu o making of dele que está na Netflix, que é a voz suprema do blues, né? E o blues é uma música que eu sou muito apaixonado, de verdade, desde antes. Eu até digo e não faço questão de furtar disso, sabe? Eu conheci outros gêneros da música primeiro para depois ser absorvido pelo rap, pelo hip hop, infelizmente. Mas é a minha história. Mas a partir do momento que isso acontece, foi muito grandioso, porque eu fui começando a ver que a essência da cultura hip hop está em todas as outras conexões e todas as outras formas de organizações sociais, políticas, musicais, culturais, da negritude de uma maneira geral no mundo. E eu acho que o blues teve muito disso. Então a gente vê a forma como os artistas negros se estruturaram, a forma como começaram a ter lutas políticas sólidas para construir o seu trabalho, mas o como existia uma barreira e como o dinheiro da sua arte, entendeu? Na verdade, passou a construir o império da indústria fonográfica, que estava na mão das pessoas brancas, quando isso passa a ser comercial. Isso acontece em todos os outros gêneros. Se a gente for trazer para o Brasil, isso aconteceu com o samba, isso aconteceu com o axé,
isso aconteceu com o pagode, isso aconteceu com o reggae, entendeu? Por isso que hoje eu tenho muito orgulho de quando eu entro numa reunião, brother, e falo isso sem ego nenhum. Quando eu entro numa reunião, eu faço terapia, eu cuido do meu lado psicológico, porque é um espaço muito único e de exceção que eu ocupo. Eu tenho que ter consciência da minha realização e do meu posicionamento político quando eu entro numa reunião com esse cabelo aqui, tá ligado? Eu tenho que ter noção do que isso significa. Então, quando eu entro numa reunião que do outro lado só tem pessoas brancas, hoje, isso não era 12 anos, não era assim. Mas hoje eu saio da reunião e dou risada, porque o problema para mim tá do lado deles, não tá do nosso lado. Quem tá atrasado é eles, não sou eu, entendeu? E eu faço isso porque eu sei que do meu lado eu tô me estruturando para formar lideranças, para formar novos jovens, para ter uma ocupação e uma transformação na vida dessas pessoas, que isso não vai ser apagado, e principalmente vendo a realização dessas pessoas que trabalham comigo, a realização das pessoas que curtem a nossa música e a realização das famílias dessas pessoas na felicidade plena desses indivíduos que fazem parte da Lab ou contribuem com a Lab de alguma forma, e a felicidade financeira também, que é de poder comprar uma televisão para a mãe, entendeu? De poder fazer uma viagem nas férias, entendeu? De ver essas pessoas negras se realizarem, de ver esse recurso circulando na comunidade através dos nossos empenhos empreendedores, né, há 12 anos atrás, e de dar essa segurança, porque hoje o grande barato para mim, onde é que eu tô aqui, mano? Entendeu? Ó, tem cenário, tem luz, tem tudo, mano. Eu quero ter mais? É evidente que eu quero ter mais, mas hoje eu digo que o nosso próximo desafio, depois que a gente conseguiu se emancipar, é refletir classe, raça, gênero, e ocupamos esse espaço aqui. Precisamos ser fortalecidos para que, através desse espaço que a gente ocupa hoje, a gente possa fazer com que mais pessoas como nós mudem a sua realidade social, consigam furar essa bolha, porque a gente tem consciência que a gente é a exceção que confirma a regra. Eu acho que essa consciência é muito importante as pessoas da periferia ter, porque muitas vezes a gente vai se sentir uma agulha no meio do palheiro, nesse ambiente corporativo. E isso é dolorido, isso é doloroso, isso causa traumas, entendeu? As pessoas brancas não conseguem compreender a profundidade com que isso machuca a gente, mas a gente tem que ter uma rede de afeto forte, família, amigos, que nos incentive para que a gente não desista, porque não tem outro caminho para a felicidade do mundo que não seja o caminho da felicidade da família negra. Cara, tenho vivenciado muito desse rolê que você tem falado, desses ambientes corporativos, entendeu? E a gente vem colocando em prática, né? E até muito louco a representatividade disso. Eu estava numa sala de reunião e pedi um carregador para uma menina que trabalhava com a gente, né? Num dos trabalhos que eu executo. A menina me escreveu depois, ela falou: Eliezer, eu sei de que quebrada que você é, eu sei de onde você veio, a hora que eu te vi naquela sala, naquela reunião com aqueles caras, pô, mano, tá ligado? Então eu falei, tamo junto, eu entendi muito bem essa importância de nós estarmos, saber, né, nos colocar. Aí, pensando nisso, mano, eu tava vendo outro dia, teu irmão trocando ideia, o Início falando sobre o Wilson Simonal, né, que lá atrás, numa época que os pretos não tinham dificuldade para registrar música, o cara já tinha um negócio dele, já contratava uma galera, já se estruturava, né? Então, esse rolê dos artistas, essa estrutura racista, né, que às vezes predomina nos ambientes, causa essa dificuldade da negritude para avançar, né? E a gente tem que romper com isso, né? Tem que se qualificar, tá ligado? Eu acho que esse lance que você falou é muito legal, mano. Eu nunca tinha pensado assim. Eu sempre vi a galera falando de repente, de terapia e tal, mas você tá bem psicologicamente para lidar com esses ambientes. Agora eu fiquei pensando assim, em quem que eu tenho me apoiado para estar nesses ambientes. Eu tenho duas pessoas que me ajudam muito, né? Então, como homem negro, como mulher negra periférica, eu acho que é legal a gente ter nossos parceiros em quem nos apoiar, né? Às vezes eu vejo vocês aí distante, fazendo algo relevante, isso me dá um gás. Mas é bom ter do lado um time, né, não? É essencial. Eu já tive mais desmotivado desse ponto de vista, mas eu acho que até nisso o rap foi uma escola, assim, porque a gente sabe, né, você também é do movimento hip hop, a gente sabe o quanto de desafios a gente enfrenta dentro do próprio segmento, assim, e como é importante a gente descolonizar nosso olhar e perceber que, infelizmente, não vai ser pegando na mão dos nossos irmãos que a gente vai conseguir fazer eles avançar ou avançar junto. Quando eu, em alguns episódios muito tristes, consegui compreender isso, a gente começou a avançar muito mais rápido.
porque a gente passou a ter realizações maiores através, em vez de eu ficar discutindo o que as pessoas tinham que fazer, eu preferi construir um caminho onde o nosso feito ficasse demarcado e que mais pessoas que tivessem interesse nisso conseguissem ir atrás de informação para se referenciar no que a gente estava fazendo. Porque enquanto eu ficava tentando acordar os meus iguais, eu me frustrava. Eu tinha depressão. Não que eu não tenha ainda. Eu ficava pensando por que as pessoas não conseguiam ver valor no que a gente fazia, não conseguia ver grandiosidade no que a gente fazia. E do outro lado via várias pessoas que acordavam através das nossas realizações. Então eu me norteei, a gente se norteou por essas pessoas que a gente via sendo acordada pela nossa realização, porque senão o racismo ele é enlouquecedor, mano. E aí o racismo não é um problema nosso, entendeu? A questão social que a gente nasceu não é um problema nosso. Então eu fui concebendo essa visão de mundo, amadurecendo ela, e hoje você pode reparar, você vai me ver falando ou criticando, de repente, uma iniciativa de alguém que veio da quebrada, mas pela ótica talvez estratégica, mas sempre com o intuito de agregar. Você nunca vai me ver deteriorando a carreira de alguém, você nunca mais vai me ver ofendendo a trajetória de alguém negro. Eu tenho muito medo disso, porque eu sei os traumas que todas as pessoas como nós passamos, entendeu? E eu acredito que é muito difícil a gente sair do lugar de vulnerabilidade que a gente nasceu. Então a gente não pode entrar nessa competitividade maluca que é o capitalismo, nessa competitividade individualista que é o capitalismo, porque isso dá certo para os brancos, para nós não vai dar certo, né? E cada dia mais eu tenho esse pensamento, então eu não me furto de ajudar ou de, dentro das minhas possibilidades também, porque eu estou vivendo momentos também que é importante saber que a gente não vai salvar o mundo sozinho, e cada vez mais eu amadureço dentro de mim, porque eu também não consigo dar conta hoje nem da minha própria vida e das pessoas que eu amo, de ter essa proximidade. Então eu não posso carregar esse peso todo sozinho, mas dentro do que eu posso eu procuro não criticar ou não me furtar e me ver na realização das pessoas e contribuir da maneira que eu posso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse momento de redes sociais, a quem os algoritmos servem, entendeu? Dentro dessa eugenia que ninguém reflete, como eles estão prejudicando a nossa saúde emocional, o como isso virou uma estratégia de poder que também contribui diretamente para a lógica capitalista e racista, e o como a nossa geração, como essa geração de pessoas negras, principalmente mais jovens, tem disputado esse protagonismo dentro desse espaço, que é super legítimo e importante, mas o como a gente está adoecendo também dentro desse espaço, e o como a gente está se tornando contraproducente, em muitas vezes, por não racionalizar que o nosso inimigo é outro. Eu acho que o rap me ensinou muito isso, sabe? O rap me ensinou muito isso. Mirar a arma pro lugar certo, sabe? Sabe como eu me comporto do lado de cá, sendo um artista de não sou relevante nem vocês, estou aqui no meu corte. Quando eu vejo um erro, tá ligado? De quem tem mais evidência, eu aprendo, mano. Eu fico analisando e falo, puta, tipo, rolou um vacilo aqui, mas eu não tenho essa postura também de criticar. Eu falo, caramba, mano, eu acho que esse é um caminho que de repente não foi legal. Mas essa crítica também é importante a gente saber, né? Tipo assim, se colocar de uma forma que seja para a gente caminhar, né? Não ficar se apegar àquele erro ali, porque tem muita gente que faz muita coisa relevante, mas de repente erra em algum momento, né? E esse momento das redes sociais, acho que ela faz um pouco disso, né? É um peso até para quem tá no corre e tal, né? Diariamente. É muito solitário esse lugar e é difícil a gente conseguir furar todas essas bolhas e conseguir ter realização profissional, artística e financeira. É quase impossível. Sabe um lance que eu fiquei pensando? Eu tive vendo que vocês se posicionam como uma empresa de entretenimento, é isso, né? Hoje sim, cultura, entretenimento e transformação, mas como negócio, entretenimento. Aí eu fiquei pensando justamente nesse rolê. Eu falei, mano, será que os caras se posicionam? Porque a gente carrega, tipo assim, não posso dizer que é um peso, né, mano? Nós somos do rolê do rap, que é do hip hop. Então a gente tem uma responsabilidade social, mas que se a gente não saber lidar com isso, isso vira um peso, né, não? Aí eu fiquei pensando, será que os manos tá ligado, se denominam assim mano, nós trabalhamos, nós somos uma empresa de entretenimento. Sim, a gente está no ambiente de negócio, né? A gente é uma empresa de entretenimento com propósito. Só isso dentro do Brasil e dentro do mundo já... A gente está mudando a mentalidade cultural do tempo que a gente está vivendo. Isso tem uma grandiosidade enorme. Falo isso porque hoje a gente é uma das maiores referências dentro do segmento da música, se não a maior. E a gente já vê uma
segunda geração ou terceira geração de pessoas inspiradas no que a gente começou a fazer. Quando a gente fundou a Lab, a gente tinha o intuito, cara, não só de salvar a nossa vida mesmo, de colocar um prato de comida dentro da mesa, que essa era a nossa realidade, mas de profissionalizar o segmento do rap brasileiro. E foi muito difícil estabelecer relações, parcerias de pessoas que conseguissem contribuir. As pessoas falam assim, mas caralho, como é que vocês fizeram isso? Por que vocês tiveram que fazer tantas coisas? Brother, ninguém quis estender a mão para ninguém não. Tô mentindo se eu falar isso. Mas poucas pessoas compreendiam o que a gente precisava fazer, ou viam valor na nossa música ou na nossa arte de verdade. Isso fez com que a gente tivesse que ter todas as artimanhas para conseguir desenvolver as coisas do nosso jeito mesmo, entendeu? Com erros ou com acertos, com coisas positivas e com coisas negativas, mas não inferioriza o erro. O erro, se você tiver um processo de aprendizado e conseguir fazer uma análise e não um julgamento, ele é para mim, talvez seja a parte mais importante da trajetória, porque ele traz reflexão, e se ele traz reflexão, ele vai te trazer conhecimento. Se ele te traz conhecimento, ele faz com que você não cometa o mesmo equívoco da próxima vez. Por isso que eu não faço coro dessas pessoas que acabam criticando sem analisar a conjuntura como um todo, sabe? Eu acho que é hipócrita, é como se a gente pegasse uma pessoa, por exemplo, um jovem, né, que o rap trata muito disso, as nossas letras tratam disso, que é a criminalização da juventude. É como se a gente pegasse um jovem que saiu da quebrada, tá ligado? Que não teve, que cresceu sem pai, só com a mãe alimentando, entendeu? Que não teve dentro do ambiente de casa conforto nenhum para seguir no caminho da arte, contradisse tudo que até muitas vezes a sua própria mãe disse, viu o valor e possibilidade de renda na sua colocação, entendeu? Viu tudo isso, começa a desenvolver sua trajetória, entendeu? Acaba muitas vezes não conseguindo e é levado, sei lá, para o crime, comete algum delito ou alguma coisa que a sociedade julgue como grave, que às vezes é mesmo, e vai em cana, entendeu? As pessoas tendem a criminalizar esse jovem ou essa jovem analisando só o fim da jornada, né, o momento em que essa pessoa é presa. Nunca analisa o contexto todo que levou ela até aquilo ali. E aí eu acho que isso é muito desumano, isso não condiz com os valores que eu acredito. Uma vez que a sociedade ela é podre, entendeu? Ela quer que a gente esteja exatamente nesse lugar, não à toa a massa carcerária é composta majoritariamente por pessoas negras. Então eu acho que em todos procuro me nortear muito por isso, nunca me balizo só pelo erro. Eu me balizo por que a pessoa fez tudo isso e chegou aqui, ela cometeu esse equívoco. Quem sou eu para julgar essa pessoa? E as estatísticas, elas não fogem à realidade, né? Então, todas as pessoas negras são recortadas por essas violências sociais. Então, é desumano, é desleal da nossa parte querer julgar ou culpabilizar qualquer pessoa que seja, entendeu? Mano, é muito louco. Tô me lembrando aqui, vocês vieram para cá no último João Rock, que é um festival, né? Foi lá que você lembra que a gente trocou uma ideia a respeito também falando mesmo rolê que a gente tá falando aqui, foi uma entrevista que eu fiz bem rápido com você lá. Naquele festival eu fiquei muito contente, cara, porque o festival chama João Rock, mas os palcos eram de rap, né? Nossa geração, né? Nossa geração, por isso que eu gosto de falar de ancestralidade, você entende? Porque na época do Racionais, desculpa, e eu amo João Rock, mas o rap não era considerado música para ocupar esses espaços. E olha que importante foi essa semente que o Racionais plantou na gente, para que agora a gente tenha Emicida, Mano Brown. Eu sei que isso não fala só especificamente da curadoria do João Rock. Fala da sociedade, fala da forma como a sociedade lê artistas que vêm da periferia, gêneros que vêm da periferia, e principalmente gêneros que atuam com a premissa de levar conhecimento para a juventude, de levar uma reflexão política para a juventude. Não acho que a música rap tem que ser só isso, entendeu? Igual todas as músicas que a gente tem, não tem que ser só músicas políticas. Cada artista tem que fazer o que ele quiser fazer, até porque eu acredito que não tem nada mais revolucionário do que um preto sorrindo e livre, entendeu? Eu acho que isso já é uma figura extremamente política e que merece aplausos da nossa sociedade, porque isso fala sobre liberdade, fala sobre realização, fala sobre plenitude, fala sobre sonhar, é simbólico demais, mas acredito que se o indivíduo ou o coletivo tiver esse desejo de construir um projeto que é socialmente, politicamente relevante,
em todos os sentidos, tem que fazê-lo, entendeu? Cara, aí nesse mesmo rolê também eu vou puxar aqui o assunto do São Paulo Fashion Week, mano, quando vocês estiveram por lá, entendeu? A representatividade que vocês levaram, tipo, quem vocês colocou para desfilar. Eu acredito que aquele ambiente, para estar naquele rolê, as marcas que já são desse rolê, já deve ser uma disputa gigante, tá ligado? Então, vocês estarem ali, de onde surgiu essa ideia? Como que foi o início de pensar na possibilidade? Como que foi isso, mano, para vocês? Cara, eu, Leandro e todo o nosso time aqui, eu e eles somos malucos, mas tem uns malucos mais malucos que nós, que compra cada briga que a gente faz. E é tudo pra ontem, como tá no nome do último documentário ali, entendeu? Porque é isso, a história tá atrasada em relação à nossa construção. São Paulo Fashion Week não seria diferente, como não foi diferente o lançamento da primeira mixtape, como não foi diferente o lançamento do DVD que a gente fez. Eu acho que a gente vem trilhando uma jornada de feitos impossíveis para pessoas como a gente, assim. São Paulo Fashion Week entra dentro desses feitos. A gente viu um momento muito desafiador dentro do mercado, dentro da indústria fonográfica, e desenhou uma estratégia que era importante se reposicionar, porque a gente sabia que o caos político ia prejudicar o lado econômico e financeiro do país e que isso ia prejudicar nosso principal público consumidor final, que é a classe C, D e E. Então a gente construiu uma estratégia de posicionamento através de outras frentes de negócio para além da música. E pensando em negócio foi isso. Pensando o que essa abelhinha faria dentro do ambiente da moda, cara, o rap sempre trouxe muito forte a estética e o lifestyle, né, para a comunidade negra. Um de MC, né, os caras... Exato, então a gente sempre foi muito referenciado por esse movimento internacional e respeito pra caramba a trajetória dos norte-americanos, mas também sempre se sentimos distante da realidade brasileira. Então a gente queria ter uma realização que pudesse aproximar a gente também dessas conquistas e desses processos, sabe? Eu acho que entrar no São Paulo Fashion Week foi disputar esse protagonismo dentro da semana de moda mais importante do Brasil e mostrar que aquele espaço precisava ser ocupado pela maioria das pessoas que consomem moda nesse Brasil e que não são a maioria das pessoas que estão naquele espaço. Eu acho que foi isso, sem demagogia, que a gente fez, cara, nos 3 desfiles e também no desfile que a gente fez da C&A depois, em 2018, que era o ápice dessa realização, porque a gente queria popularizar não só o conceito, mas fazer com que cada pessoa no Brasil pudesse se inspirar e ter dentro da sua casa uma vestimenta da Lab que eu chamo de quase uma armadura, entendeu? Porque isso inspira mesmo as pessoas, entendeu? Então a gente precisava para isso ter preço, ter escala e estar na ponta para poder chegar no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul e inspirar essas pessoas através do que a gente estava construindo. E foi lindo conseguir fazer isso, porque se eu tivesse chegado talvez numa C&A ou numa grande varejista primeiro para comprovar o valor e principalmente a forma como o nosso público consome, a gente não seria ouvido. Mas a gente teve essa estratégia maluca que quase levou a gente à falência, inclusive, mas graças a Deus deu certo, e muitas marcas fidelizaram o nosso trabalho nesse sentido, inclusive a Natura foi uma delas, de fazer o caminho inverso, de construir uma narrativa e uma jornada onde a gente mostrasse o potencial de consumo desse público, como esse público é carente de representação e de pertencer a alguma coisa, né, e de como isso vira negócio. E através disso, nesses 3 desfiles, a gente conseguiu comprovar essa realidade e ter essa realização estratégica de negócio tão grandiosa, mas que consumiu o menino. Até hoje a gente paga por isso. Imagina. Mas foi lá, tá feito, entendeu? O importante é isso, tá entregue o job, entendeu? Cara, e aqui eu fiquei tão feliz, tipo assim, eu acho que uma galera fala isso, mas eu fiquei muito feliz quando eu fui na C&A comprar. Eu fui lá, e aí, tem a coleção aí da Laboratório? Tipo, eu fui lá, tipo, peguei uma assim, essa energia, vários tamanhos, eu vi tipo, peça pra todo mundo, porque às vezes a galera lança uma coleção, mas não tem, tá ligado? Tem só no perfil, tá ligado? Tinha pra todo mundo, tá ligado? Fiquei muito feliz, mano, isso aí foi assim, toda vez que a gente lembra, fala, caramba, isso é importante pra nós todos, né? E até um exemplo que você deu de estratégia, esse cartaz que tá aqui atrás é de uma galera aqui do interior, mal nosso. É um filme de terror filmado no interior de São Paulo. Os caras fizeram super certo. Sabe o que os caras fizeram, mano? São meus amigos aqui. Eles participaram de festivais, foram premiados muito fora do país, para depois trabalhar aqui dentro. Depois os caras rodou no Cinemark aqui. Entendeu? Mas ninguém parava para trocar ideia com eles. Depois todo mundo quis conversar. Então, são essas estratégias.
Até esses meninos no cinema, eles fazem esse lance de trocar uma ideia, de falar das possibilidades de se produzir cinema no país, de acreditar. Mas ele fez o mesmo comentário que você, assim, mano, eu não imaginava que o corre era assim, mas deu certo, tá vendo? Deu certo, a gente foi lá, se organizou e deu certo. Cara, para finalizar... Mano, é essencial. Opa, o quê? É essencial, essencial. Sim. Para finalizar, mano, eu queria te agradecer, tipo, essa nossa conversa aqui, seu tempo aí. E a gente está nesse momento, né, mano? Esse festival é através de uma lei de incentivo à arte e cultura no momento de pandemia, né? Interarte. E eu queria que você falasse aí, mano, uma perspectiva pessoal, assim, mano, pós-pandemia e uma perspectiva meio que laboratório fantasma. O que vocês estão pensando aí, mano? Meio a toda essa loucura. Cara, vou ser bem sincero com você, irmão. Eu nunca tive tão triste com o Brasil. Nunca tive tão triste com o mundo. Porque eu não imaginava que a gente pudesse retroceder tanto em tão pouco tempo. Mas fico muito motivado de ver todas as realizações que têm brotado da periferia, de solidariedade, para colocar prato de comida na mesa do povo brasileiro nesse momento. De todas essas iniciativas que têm tido realizações importantes para minimizar o impacto do fascismo, do racismo e do negacionismo que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. Nessa energia que eu me inspiro para criar negócio, para seguir acreditando. Mas eu acredito até no último sábado eu fiz uma live junto com a Helena Vieiras, que é uma transexual, e ela falou uma coisa que é também um pouco do que eu acredito. E quando eu falo isso, muitas vezes até companheiros acham que eu sou negativo, mas não é questão de negativo, é uma questão de analisar o cenário como ele é e se preparar para que isso aconteça. Eu acho de verdade, ela falou uma coisa que eu acredito. A gente tem que destruir esse mundo para construir um mundo novo em cima de outros valores. Eu sigo acreditando que essa energia do que a gente constrói contamine cada vez mais os ambientes de negócio, contamine cada vez mais a sociedade, mas eu sigo bastante reflexivo e esse momento, principalmente por essa guerra da vacina, está sendo elucidativo de como a gente não consegue sensibilizar os grandes bilionários, de como a gente não consegue sensibilizar as pessoas que detêm esse poder capital no mundo hoje, de que a gente é um macro-organismo e que a gente está conectado, de que não adianta nada você acumular riqueza se você não parar para pensar que é importante você dar comida, segurança e fazer com que as pessoas tenham respeito social de poder ficar na sua casa nesse momento, para não aumentar exponencialmente a contaminação do vírus e que isso não prejudique a economia, sabe? Então, eu acredito que só a gente vindo da quebrada, só as pessoas que passam por esses desafios têm conseguido ter de fato em escala essa humildade e esse olhar afetivo para essa transformação. Então eu torço para que a gente consiga destruir esse mundo e construir um mundo novo pautado nesses valores. Por isso que eu acho que nessa jornada toda é muito importante que a gente nunca esqueça a essência do lugar que a gente veio mesmo, porque é nessa essência que a gente tem que construir os nossos valores e não o contrário. Então eu luto muito para que a gente traga para o ambiente de negócio, para que a gente traga para esse mundo patriarcal, para esse mundo preconceituoso, para esse mundo racista, misógino, LGBTfóbico, a essência da vida que a gente tem dentro da periferia, dentro desse ambiente, desse caldeirão criativo tão grande que a gente tem dentro dos espaços de exclusão, né? Mas que é aquilo, né, mano? Os humilhados serão exaltados. E eu acredito muito nisso. Então, sei lá, eu torço para que a gente consiga ter força suficiente, resiliência suficiente para construir um mundo novo depois que a gente derrubar esse que está posto aí, porque senão eu acho que o ser humano vai realmente conseguir acabar com tudo e não transformar essa realidade. Eu sigo acreditando que se existe possibilidade de acreditar numa mudança é em pessoas como a gente, e eu acho que é destruindo o que existe realmente dentro desse mundo e construindo com outros valores. Da hora, mano. Ó, tô felizão de a gente fazer essa conversa aqui pelo Interarte. A gente tem um grande amigo em comum aí, o Fejuca, é daqui da área, mano. Parceiraço, irmãozão.
Meu E, professor. e na verdade, até isso é importante, segundo, é um cara que saiu daqui, que tem feito muita coisa legal, que tem inspirado outros manos daqui também a trilhar o mesmo caminho, entendeu? Ele morou no mesmo prédio que eu, a gente se fala, troca algumas ideias. Essa semana mesmo eu tô voltando em aula de canto por conta dele, que ele fica me enchendo o saco. Muito legal. Ele é demais. Então, e são caras que vem inspirando pessoas aqui, de onde a gente vem, entendeu? A se qualificar na arte e se posicionar também. Mano, da hora a Interarte, eu acho que fica 1000 grau com essa nossa conversa. Acho que a galera que acessar esse conteúdo aí vai ter muita coisa aí para refletir, caminhar, acertando, buscando formas de acertar também. Tô feliz, mano. Acho que a gente finaliza por aqui. Quer mandar um último salve aí? Cara, só agradecer vocês pelo espaço, pela realização do evento. Quando a gente fala que a gente se sente realmente parte da realização de vocês, é porque só faz sentido o que a gente faz por ver iniciativas como essa inspirada no nosso trabalho, e vocês também inspiram a gente através dessas realizações, porque é só muitas mãos que a gente vai conseguir realmente caminhar e construir legados grandiosos, sabe? Então, só agradecer mesmo a paciência, a troca de ideia, e espero que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível e que possam levar esperança, resiliência e força nesse momento, né? Não vamos falar de utopia, mas vamos falar da possibilidade de construir um mundo novo a partir dos nossos conhecimentos, a partir das nossas vivências, e não negligenciando elas. Eu acho que é isso. Então, só obrigado e até a próxima, e todo sucesso do mundo e realização também, e axé. Demorou. Esse foi o Interarte, a nossa conversa com o Fiote, falando sobre empreendedorismo periférico e transformação através da música. Valeu!